Paz do Senhor, boa noite, que bom ter você conectado já conosco na nossa live especial sobre saúde mental, né? Que bom, nós vamos estar falando um pouco sobre os cuidados que nós precisamos ter. Eu já quero agradecer também que está conosco nosso amigo, irmão, evangelista da igreja, nosso irmão Eliezer Heroim. Que bom te ter aqui, Eliezer. Nosso irmão Eliezer, ele é psicólogo, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, também tem uma especialização em introdução à psicologia clínica pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? Então, alguém que tem dedicado aí a sua vida, né? Tem estudado, tem se preparado, tem se capacitado, e um membro da nossa igreja, filho de um querido também pastor emérito ali da Assembleia de Deus de Candelária, o pastor Antônio Heroim, que está, né, atualmente servindo a Deus aqui conosco na Assembleia de Deus de Gravataí. E o nosso querido Eliezer também veio juntamente com ele para agregar, né, valores aqui à nossa igreja. Nós ficamos muito felizes em poder contar com o nosso irmão Eliezer, que juntamente com um grupo de voluntários faz parte de um ministério, de um grupo de acolhimento à saúde mental que a igreja de Gravataí tem desenvolvido nestes dias, né, nesses dias aí em que as situações têm se apresentado, né, nós estamos buscando como igreja auxiliar os nossos membros, os nossos congregados, a população da nossa cidade da melhor maneira possível, né? Iniciamos hoje o nosso jejum e oração das 18 horas de hoje até as 18 horas de amanhã. Entre conosco, pastor, eu esqueci, comece agora, entre nesse propósito juntamente conosco. Vamos estar buscando ao Senhor. Temos também o nosso propósito, a nossa corrente de oração, de 24 horas de oração, cada membro orando 10 minutos, dedicando estes 10 minutos a orar, né, para que o Senhor estenda a mão sobre a humanidade, repreenda este vírus, dê sabedoria aos nossos governantes, abençoe, guarde a igreja, guarde os nossos irmãos, guarde as nossas famílias, também guarde os profissionais que estão envolvidos, estão, como se diz, na linha de frente, né, no combate a esta doença, a esta pandemia, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, os nossos governantes que precisam tomar decisões, traçar estratégias, os empresários, os nossos irmãos que são profissionais autônomos, né, profissionais liberais também. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada um. E nesse momento também, muitas dúvidas surgem, né, de ordem espiritual e de ordem, vamos dizer assim, de física e mental também. Por isso, essa live é tão importante. O nosso irmão Eliezer, como eu já falei, faz parte deste grupo, que é uma das ações da nossa igreja, além do banco de alimentos também, que nós estamos desenvolvendo para socorrer aquele que está necessitando. E eu quero já convidar você, antes de nós propriamente entrar no nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Eliezer, eu quero convidar você, compartilhe essa live com mais pessoas, convide mais pessoas para também assistir, estar conosco, e mais do que isso, participe deste bate-papo juntamente conosco. Eu faço questão e vou ficar muito feliz em ser a sua voz. Coloque a sua pergunta aí nas descrições, né? E eu, na medida do possível, vou estar fazendo as perguntas então ao nosso irmão Eliezer, que vai estar nos respondendo. Então você é convidado a ficar conosco aí por estes momentos, por estes minutos, que eu creio e peço a Deus que sejam de edificação para a tua vida, que sirvam como um canal de bênção para a tua vida. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, vamos fazer uma oração? Pai, nesta hora, Senhor, em que nós mais uma vez estamos na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia que tu nos deu. Quero te agradecer, Pai,
por cada vida, por cada um que está conosco nessa live, está conectado, Senhor, conosco. Pai, nessa hora eu te peço, toma cada um nas tuas mãos, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, conduz este momento, meu Senhor, da melhor forma, que seja um momento proveitoso, um momento edificante, edificador para as vidas, Senhor, de cada um que está nos assistindo, está conectado conosco nesta hora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas então, irmão Eliezer, eu acho que nós poderíamos começar explicando para os nossos irmãos como vai funcionar, né? Como vai funcionar, como a pessoa faz para acessar, né, vou chamar de ministério, uma força-tarefa, um ministério de acolhimento em saúde mental. Como é que vai funcionar? Explica para nós. Bom, primeiramente cumprimentando aqui o pastor Jaime Júnior, quero cumprimentar também a todos os nossos queridos amigos, irmãos que estão com a gente aí nessa live. Para mim é uma alegria estar aqui no Templo Matriz da nossa querida AD Gravataí, para nós poder juntos compartilhar de informações que podem ser, sim, muito importantes para todos nesse momento que nós estamos vivendo, um momento muito delicado. Pensando nisso, e eu já tenho falado isso, que a Assembleia de Deus de Gravataí, ela é privilegiada, porque ela tem um pastor que tem uma visão ampla da obra. E a AD Gravataí, ela está implantando um projeto que, até onde eu tenho conhecimento, é um projeto pioneiro no Rio Grande do Sul a respeito do cuidado com a saúde mental. Se fala muito em saúde mental, até razoavelmente se fala nas igrejas, mas aqui está se tendo um cuidado realmente tão efetivo a ponto de ser criado. Então nós podemos até, por assim dizer, um departamento. E os irmãos podem ter informações a respeito disso, pois foi criada uma página, Acolhimento em Saúde Mental, AD Gravataí. Se os irmãos, não agora, né? Agora fica assistindo com a gente a live. No Facebook, facebook.com/acolhimento em saúde mental AD Gravataí. Isso, exatamente. Olha aí. Colocou ali Acolhimento em Saúde Mental AD Gravataí, já encontra essa página, e através dali, pastor Jaime, o pessoal pode entrar em contato, então, e se tiver passando por algum problema emocional, chame lá no bate-papo ali da página, e vai estar recebendo um retorno dos irmãos voluntários que estão ali para acolher essas pessoas. Ou seja, deixa ali o seu contato, e alguém, através da própria página, vai entrar em contato. Exatamente. E vai estar direcionando, então. Isso, porque são uma equipe de voluntários, e essa equipe de voluntários, eles têm vários dias específicos que vários irmãos estão ali, naquele, vamos chamar de plantão, para atender os irmãos. E estão deixando ali a sua mensagem na página, alguém vai responder, e aí vai então estar marcando um horário para entrar em contato online, né? Ou via telefone, ou por algum outro meio tecnológico, né? Já que nesse momento a gente está tendo o cuidado para evitar esses contatos, né? Mas vai ser entrado em contato sim com a pessoa por algum meio, seja telefone, seja algum outro meio online, e vai ser dado sim um suporte na medida do possível para aquela pessoa que necessita. Ok, através desses contatos vai tentar se entender a situação para dar um melhor direcionamento. Isso, exatamente. Me diz uma coisa, irmão Eliezer, quantas pessoas mais ou menos estão fazendo parte deste trabalho? Quantos voluntários nós temos? Esse trabalho ele está sendo muito bem dirigido pela Rívika, né? Rívika. Isso, exatamente. E ele está sendo muito bem conduzido por ela. Ela que fez esse contato com os voluntários e está aproximando. São pessoas que têm uma carga teórica que vai sim ser muito útil para ajudar as pessoas que estão passando por problemas emocionais. E nós sabemos que esse período é um período que está potencializando alguns problemas emocionais devido a toda essa situação. Então,
Este departamento, esse grupo de voluntários, eles estão justamente entrando nessa área específica para, junto com todas as outras áreas que a igreja dá apoio, tentar causar o melhor bem-estar possível para aquela pessoa que está precisando naquele momento, seja ela, seja algum familiar, que às vezes pode ser indicado, por alguém pode indicar algum familiar para que entre em contato. E os voluntários, então, vão fazer um agendamento e no momento agendado vão estar entrando em contato com aquela pessoa e aí, por um período de tempo ali, vão estar conversando e após isso, então, fazendo o encaminhamento necessário. Ok, nós temos aproximadamente quantos voluntários? Hoje nós temos em torno de 5 voluntários. 5 voluntários, como eu disse. Uma boa equipe, né? Não, uma boa equipe de pessoas capazes para esse assunto, né? Uma boa equipe. Que bom então, e eu fico feliz, né? E quero também cumprimentar, né, a Rívica, uma menina que a gente tem a alegria de ter visto logo que o pastor José Bento, juntamente com o pastor Paulo Roberto, vieram para Gravataí. Ela veio ainda como bebê, de colo para cá, né? Então nós vimos o crescimento, o desenvolvimento dela, e hoje esta serva de Deus, dedicada à obra do Senhor, ela serve ao Senhor amando as pessoas. E esse trabalho é um trabalho que demonstra isso, o capricho, o cuidado, o zelo pelo qual ela vem fazendo, né? Então eu quero dar os parabéns para a Rívica e também dar os parabéns ao nosso pastor Paulo Roberto, que está conosco, está na live, né? Porque eu fico feliz, porque mais uma vez Gravataí está na vanguarda, vamos dizer assim, de uma ação, assim como tantas outras ações que nós temos desenvolvido aqui, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez a partir daqui tantas outras igrejas vão se despertar para essa necessidade, vão desenvolver as pessoas também. Então, que Deus abençoe. Tudo é para o engrandecimento do nome do Senhor e crescimento do reino de Deus. Então eu fico muito feliz. E me diz uma coisa, irmão Eliezer, é possível, como é que fica, tem como avaliar as consequências que uma situação de pandemia como essa pode gerar na mente das pessoas? Que tipo de problemas, que tipo de transtornos isso pode trazer? Pois é, a psicologia, na verdade, ainda mais dentro da psicologia comportamental, ela trabalha com um entendimento. O trauma, ele é causado através de como eu enfrentei aquele problema, aquela situação. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando acontece uma catástrofe ou algo que realmente impacta a vida das pessoas, pessoas reagem de diversas maneiras, pessoas reagem de maneiras diferentes. E quando há pessoas que aquele problema que aconteceu, aquela situação em si, ela causou um trauma para ela reagiu de uma forma que alimentou um trauma. Para outras pessoas não, para outras pessoas aquilo foi apenas um evento e que não chegou a se tornar um evento traumático. Então, a pandemia, ela obviamente vai deixar marcas na vida das pessoas. Ela é um evento relativamente novo para nós aqui em toda a América do Sul. Acho que a nossa geração, ou até a mesma geração que nos antecedeu, não passou por isso. Não. Uma situação parecida com essa. Eu acho que algo tão mundial assim, talvez o 11 de setembro. Mais recentemente sim, né? Exatamente. Nós tivemos a gripe espanhola, que foi há 100 anos atrás, em uma situação diferente, medicina diferente, tecnologias diferentes. Comunicação totalmente diferente, então hoje não. E a gripe espanhola, obviamente, bem mais séria e catastrófica que o Covid, né? Vamos trazer alguns pontos à realidade. Mas com a potencialização do que acontece, hoje nós temos um problema superior, talvez, ao próprio vírus, que é a comunicação. Como bem falaste aqui, o pastor Jaime Júnior. A comunicação, ela potencializa nas pessoas um sentimento de pânico. E isso sim, para nós, é o problema, o sentimento de pânico. Quando estava ainda recém lá na China, entrando na Europa, nós já estávamos apavorados aqui. A gente sabe dia a dia os números
os números do momento da China, da Itália, da Espanha. Exatamente. A gente às vezes não para ponderar as situações, e é isso que às vezes um psicólogo ele faz isso em tratamento clínico com um paciente, que é esclarecer algumas situações que trazem a realidade. Como, por exemplo, que a realidade da Itália, da Espanha, são realidades totalmente diferentes da realidade brasileira. Isso eu falo no bom sentido. Nós estamos falando de populações diferentes, de hábitos diferentes. Nós estamos falando na Itália de populações idosas. A região onde entrou na Itália uma população que pessoas já estavam a maior taxa de acamados da Europa, naquela região da Itália, e também a segunda maior taxa de fumantes do mundo. Obviamente, quando chega um vírus que causa um problema respiratório, é óbvio que ali vai acontecer um prato cheio para aquele vírus, né? Para nós aqui é diferente. Nós temos uma outra realidade. Mas quando a gente liga a televisão, quando a gente abre as redes sociais, é só o assunto que se fala. Então isso acaba por trazer um pânico para a população. Acompanhado do fechamento do comércio, de toda uma paralisação da produção de bens e serviços, isso acaba também por ser mais um fator agravante e mais um dispositivo que desperta problemas emocionais nas pessoas. E aí nós temos outras situações. Quando a pessoa está em casa, às vezes as cortinas dos problemas emocionais elas se abrem. Quando você está em casa, aparecem problemas relacionamentos, problemas conjugais, problemas às vezes de relacionamento com os filhos, que aquele trabalho do dia a dia, que a rotina do dia a dia acabava por botar uma cortina na frente. Então são vários os problemas que uma pandemia traz para a questão psicológica de uma população, mais especificamente da população brasileira que nós estamos falando, né? Então se criou todo um cenário e que esse cenário é um cenário adoecedor. Ok, então, e me diz uma coisa, quando uma pessoa, qual o sinal que eu preciso observar, que uma pessoa precisa observar para dizer, ó, eu estou precisando de uma ajuda profissional na área de psicologia? Tem algum sintoma, tem algum alerta, algo assim que a gente consiga, vamos dizer, talvez até trabalhar preventivamente ou trabalhar antes que esse problema se agrave mais? Claro. Todos nós temos problemas emocionais, todos nós passamos por problemas emocionais. A nossa vida ela é composta por problemas, por uma montanha-russa. A gente vai nos altos e baixos e a gente vai enfrentando problemas emocionais. O problema é que quando essa carga emocional ela começa a se tornar excessiva, que começa a ser prejudicial para a nossa vida cotidiana. Quando eu já não consigo ter um bom relacionamento mais com pessoas próximas, quando o meu trabalho começa a ficar afetado e quando as minhas atividades normais, diárias, começam a ser afetadas por isso. Quando eu começo a perder o controle destas situações, aí se acende o sinal amarelo. É hora de eu entender que eu sozinho não vou conseguir. Eu preciso procurar uma ajuda. Essa ajuda pode ser direcionada a diversas áreas. De repente, não necessariamente precisa procurar um profissional de psicologia, mas procurar até mesmo o teu pastor para ter um conselho é de uma valia muito grande. Então, tu pode avaliar a situação, pode pedir um conselho pastoral e em outras situações, até mesmo o pastor também pode acabar indicando um tratamento psicológico, o que é de grande importância também nesses momentos. Ok, então. E já estão chegando perguntas aqui, mas eu vou continuar com as que chegaram antes, né? Antes mesmo, quando nós anunciamos a live, começou a vir já algumas perguntas, né? Então, a terceira pergunta, o que fazer? Tem alguma técnica, algo para aliviar essa pressão emocional durante esse período, como tu falou lá no início, né? Tanta notícia, tanta coisa e números reais. Às vezes eu estou sofrendo aqui por algo que está acontecendo na Itália. Sim. Enfim, isso, claro, tem uma parte disso, claro, é compaixão, é amor por todas as pessoas, mas isso chega uma hora que começa a trazer um dano emocional. Tem alguma técnica ou algum conselho profissional de como fazer para aliviar essa tensão?
A psicologia ela trabalha com traumas, mais especificamente, ela se aprofundou nesse sentido logo após a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, vieram muitos soldados da guerra para casa, principalmente lá nos Estados Unidos, vieram vitoriosos, vieram de uma maneira bem superficial, mas acontece que ao passar dos tempos, mesmo com a paz, esses soldados eles não conseguiam sair da guerra, eles não conseguiam mais manter a vida normal que eles tinham antes. A psicologia ela entra nesse sentido, porque ela tem um poder muito forte sobre a atuação das pessoas. Só abrindo um parênteses aqui nesse sentido, nos Estados Unidos há um departamento de psicologia no exército americano que prepara essas pessoas. Ele pega uma pessoa lá que não suporta nem saber que o bife da carne veio de um boi, tá? Porque não imagina que aquele boi é morto. Ele pega essa pessoa, passa pelo departamento de psicologia e essa pessoa sai dali com uma máquina de matar. Então é o poder que a psicologia consegue atuar na mente das pessoas. Na situação que nós estamos vivendo, é uma situação que ela nos remete a uma guerra. A gente olha na televisão, a gente vê nos meios de comunicação e as pessoas falam, olha, nós estamos numa guerra invisível. Ok, numa guerra sai feridos, sai pessoas com traumas. Então, a psicologia ela entra justamente nesse sentido, para tentar aplacar, para tentar diminuir os efeitos que essa guerra, que esses traumas estão trazendo na vida da pessoa. Se eu pudesse dar alguns conselhos para as pessoas que estão em casa nesse momento, é que a gente baixe um pouco o nível de emoção. O brasileiro ele é emocional, o brasileiro ele tem paixão por aquilo que ele faz. Se ele vai torcer para um time de futebol, ele é apaixonado. Se ele vai para um lado político, ele é apaixonado. Se ele usa, tá? É o nosso sangue latino, ele é apaixonado. Nesse momento, está na hora de nós começarmos a usar um pouco mais da razão. Olha para as estatísticas e vê qual a possibilidade que tudo isso que está acontecendo, da possibilidade disso chegar na tua casa. Por exemplo, eu estava vendo que uma manchete enorme: morre a primeira pessoa de coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente olhando aquilo ali, desculpa, no estado de Goiás. Foi essa manchete que eu vi, não foi aqui, no estado de Goiás. Primeira pessoa de coronavírus morre no estado de Goiás. A gente fica apavorado, já começou a mortandade por lá. Quando a gente vai olhar como era essa pessoa... A descrição, essa pessoa tinha efizema pulmonar, essa pessoa já estava doente, ela estava se tratando da dengue, já estava com outro problema gravíssimo. O Covid, o corona, ele só agravou. Isso sem contar que essa pessoa tinha 97 anos. Então, óbvio que a gente não quer jamais que morra alguém. Mas tudo isso, se a gente for parar e olhar o lado racional, a gente vai perder um pouco do pânico e vai entender que não é tanto assim como a gente está ouvindo falar. Que dificilmente vai chegar na minha família, dificilmente alguém da minha família vai morrer, que eu sei que depois de uma guerra a economia pode voltar a tomar as suas atividades normais, pode ter um crescimento normal novamente. Então, eu usando de um lado racional, isso de uma maneira muito crua, eu estou falando para vocês, sem tratamento psicológico, isso eu estou fazendo para vocês usar isso em casa. De uma maneira bem tranquila, que vocês possam analisar a situação, ponderar e ver que às vezes não é tanto assim, né? Isso ajuda a acalmar um pouquinho o pânico, isso ajuda a tirar um pouco da ansiedade que causa às vezes nas pessoas. E crianças muito ansiosas com tudo isso que está acontecendo têm nos procurado também. Então, todas essas notícias, quando se entende um pouco melhor, isso acaba por ajudar a diminuir um pouco essa carga de ansiedade que se cria, né? Entendendo que nós, claro, não é nada irresponsável, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos aqui tudo higienizado com álcool gel, nós não nos cumprimentamos quando chegamos aqui, enfim, então tomando, como podemos ver a nossa igreja, né, não estamos fazendo as nossas reuniões, então saber que
com os cuidados que nós estamos tomando, né, aí a gente sabe que a probabilidade, né, ela é bem menor. E né? aí, Então, uma atitude muito interessante do pastor Paulo, que ele prorrogou o prazo, né, para mais 2 semanas, se eu não me engano, né, que é no mínimo de... nós estamos acompanhando as orientações dos profissionais da saúde. E eu acho que é muito importante, né? Isso tomando daí. a prudência, né? Tomando a prudência, sem entrar em nenhuma faixa de pânico, mas com prudência, sabendo que tudo isso está entrando num nível de estabilidade, apesar de não parecer, está entrando num nível de estabilidade, principalmente quando se entra num nível de estabilidade psicológica, que a gente passa a entender, a gente passa a lutar de maneira mais consciente contra esse vírus. Né? Claro. E me diz uma coisa, Moeliezer, como é que tu enxerga como gaúcho, como profissional aqui do Rio Grande do Sul, e o gaúcho tem essa fama, né, de ser um pouco mais turrão, um pouco mais, né, não deixa que meus problemas eu resolvo, né? Tu sente resistência das pessoas aqui no Rio Grande do Sul em procurar ajuda psicológica ainda? Existe algum preconceito, alguma barreira ainda a ser vencida? E o que tu diz para talvez tenha uma pessoa dessa aí que tá se enxergando em algumas coisas que tu tá falando aqui mas talvez não quer dar o braço a torcer. Claro, né? É verdade. Porque a gente tem uma cultura, pastor Jaime, que é a cultura da medicação. A gente eu estou com ansiedade, eu preciso tomar um remedinho para que esse remedinho me tire a ansiedade, porque eu preciso estar normal amanhã. Eu estou me sentindo depressivo, eu preciso tomar um remedinho urgente para que esse remedinho me acalme, para que amanhã eu possa estar tudo ok novamente. Então a gente tem a cultura da medicação. A medicação ela é importante. Claro que é importante, mas ela não vai nos trazer a cura que nós precisamos. Talvez a psicologia ela não vai trazer a cura também, mas ela vai na raiz do problema. Então, para as pessoas que às vezes não entendem bem o tratamento psicológico, que às vezes tem uma resistência em cima disso, saiba que aliar um tratamento psicológico à psicoterapia, e se necessário o tratamento farmacológico também, que é a medicação, isso causa um benefício tremendo para a vida da pessoa. Eu sempre digo, não por ser psicólogo, mas eu sempre digo que se as pessoas pudessem, pelo menos uma vez na vida, passar por uma psicoterapia, a pessoa ia ver como isso é importante e como isso faz bem para a vida dela, para a vida emocional e também para a vida das pessoas que estão cercando aquela pessoa. Então é importante a gente entender bem e aí perder um pouco desse receio, até às vezes preconceito que se tem com a psicoterapia, né, com a psicologia. Pelo que eu estou entendendo, é algo que eu achei muito importante também, que vai beneficiar as pessoas que me cercam, né? Vai beneficiar quantas vezes uma pessoa, muitas vezes, acaba tumultuando ou desestabilizando toda uma família, todo um grupo de trabalho. E às vezes, pastor Jaime, a resistência ela não está nem só em achar que a psicoterapia ela não vai trazer resultado, mas a resistência está em saber que no tratamento psicológico vai ser tocado em feridas, vai ser exposto feridas. Então, mas essas feridas elas são expostas para que justamente se ache o melhor remédio para que essas feridas sejam curadas. Então, às vezes é dolorido o processo da cura, mas ele é possível. Ok, então. E me diz uma outra questão, que essa certamente muita gente se faz em casa. Talvez a tua resposta vai quebrar alguma barreira que possa existir, né? Uma pergunta que chegou para nós aqui. Existe algum conflito entre a nossa fé com a ciência, com as técnicas da psicologia? Em algum momento, se eu procurar um psicólogo, eu estou talvez negando a eficácia da minha fé? Como é que tu enxerga isso como um psicólogo cristão, evangelista da nossa igreja? Bom, essa pergunta é muito interessante, porque isso é um embate que inevitavelmente a gente acaba por ter na academia, na faculdade. A primeira resposta, sendo bem objetivo, é não. A psicologia ela não tem nenhum tipo de enfrentamento direto com a nossa fé. Pelo contrário, a psicologia ela reconhece a fé como um bem terapêutico importantíssimo,
Um psicólogo que ele entende e acompanha a crença do seu paciente, ele consegue usar isso como um dispositivo potente para a recuperação emocional daquela pessoa. Então, a questão é não. A nossa fé ela não tem embate com a psicologia em si. O que acontece é que dentro da psicologia há várias correntes. Assim como o pastor Jaime aqui me apresentou como pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, há outras linhas que a psicologia se abre. Assim como se você vai procurar na medicina, vai ter vários especialistas, vai ter lá um oncologista, o cardiologista, vai ter o pneumatologista, enfim, vai ter várias áreas. Na psicologia não é diferente Todos também. São médicos, mas cada um numa área específica, né? Dentro da psicologia é a mesma coisa. Então, sim, vai ter linhas teóricas da psicologia que elas têm na sua essência, lá nos seus teóricos, ela tem um ponto que ele é um ponto conflitante com a nossa fé. Eu já segui uma linha teórica onde é uma linha totalmente científica e que essa linha, isso que é muito interessante. Quanto mais científico é a teoria que a gente segue, ela deixa de ter pressupostos. A terapia cognitivo-comportamental ela tem método científico, ela é possível de se provar que ela tem eficácia. Quando isso acontece, não há embate com a fé. Isso que é interessante. Então, quanto mais científico for aquele método, mais alinhado com a fé. Mais alinhado com a fé. Não há discrepância nenhuma. Isso que é importantíssimo. Então, eu procurar um psicólogo, claro, e de preferência um psicólogo cristão, né? Eu não corro esse risco, então, de talvez de ir atrás de algo que vá impactar a minha fé, ou que vá colocar em dúvida a minha fé, ou que vá, talvez... Porque muitas vezes a pessoa está indo deixou passar o tempo e está indo num momento onde ela está muito fragilizada. Exato. E muitas vezes questionando até a fé. Claro, né? Exatamente, importante. E esse surto de pandemia, eles nos levantam essas questões. Quando a pessoa não está totalmente embasada e tendo o conhecimento de quem é Deus, ela passa a se questionar: cadê Deus? Onde está Deus nesse momento? Tantas pessoas morrendo, a gente olha lá para a Europa, centenas de pessoas morrendo por dia, e a pessoa começa a se questionar: onde está Deus? E aí a pessoa começa a ficar fragilizada emocionalmente, e aí que entra um perigo, porque a pessoa fragilizada emocionalmente, ela pode seguir caminhos que são caminhos um pouco perigosos. Então, nesse momento, eu acho que é importante sim a pessoa saber em que profissional ela está buscando ajuda. E isso ao falar isso, eu não estou quebrando nenhum código de ética, porque a pessoa ela tem todo o direito de se escolher. Temos outros profissionais também? Exatamente. A pessoa tem todo o direito de escolher os profissionais que ela quer, de escolher o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista que a pessoa queira. Mas é importante ter um conhecimento de que profissional é aquele, para que a pessoa também não se deixe levar por aquele momento que ela está fragilizada, e isso acabe por afastando a pessoa de Deus. Porque, assim como o pastor Jaime Júnior já falou, eu sou psicólogo, mas sou cristão acima de qualquer coisa. E eu não creio, de forma nenhuma, que algo que vá te afastar de Deus seja benéfico para a tua vida. Tudo que possa, de alguma forma, contestar ou te afastar um pouco de Deus, foge disso. Fique longe disso. Procure algo que realmente mantenha os teus pilares e a tua fé em Deus fortalecida. Entra naquela palavra, né? Caminhos que ao homem pode parecer direito, mas ao final são caminhos de morte. Exatamente. Então, por mais bonito que pareça a teoria, e nós temos aqui, está conosco também nos acompanhando, um abraço ao nosso irmão, o professor Mário Sá, né? E ele está dizendo aqui, ó, as ideologias, eu acredito que... e lá sofismas, né, ditam mentiras que são aceitas como verdade e que numa consciência cristã não chega a perturbar, mas em procura da paz, o entendimento real da situação a partir do amor de Cristo, né? A procura da paz, ela começa quando eu entendo o amor de Cristo, quando eu entendo, né, este amor como o amor verdadeiro, né, como o amor que pode mudar o rumo
da nossa vida. Exatamente. E isso não significa, pastor Jaime, que uma pessoa cristã, alicerçada, com fé em Deus, não possa desenvolver um problema psicológico. Isso não significa que uma pessoa que eu confio no meu Deus, eu sou um cristão fervoroso, daqui a pouco eu não desenvolva alguma depressão, alguma ansiedade, algum transtorno. Nós temos casos bíblicos, né? Exato. Homens. Exatamente. Grandes homens de Deus que em algum momento passaram por perturbações mentais. Exatamente. Que bom se eles conhecessem, tivesse o irmão Eliezer lá para ajudar eles. Exatamente. E aí isso é uma base, porque às vezes as pessoas elas costumam levar tudo isso para culpar fatores diferentes do que realmente é o problema. Então, por mais que a pessoa seja cristã, fortalecida em Deus, isso não significa que a pessoa vai ser imune em algum problema, em algum determinado momento da vida, a passar por uma depressão, até mesmo, quem sabe, um estresse pós-traumático, morreu alguém que a pessoa ama, passou por uma grande decepção, um acidente, uma pandemia. Tudo isso não impede da pessoa desenvolver algum transtorno. Então, se por acaso alguém está nos ouvindo aí, está achando que como cristã não pode desenvolver, não é bem assim. A gente confia num Deus que nos cura, sim, mas nós estamos aqui na Terra. Assim como nós podemos desenvolver um problema de saúde, um problema de coração, um problema de estômago, um problema no fígado, também pode se desenvolver um problema emocional. Ok. Mais uma pergunta que chegou aqui, ou até mesmo é um depoimento, enfim. Claro que necessitaria de mais informações, né? Mas dentro do quadro geral que ela está colocando aqui, e claro, se como psicólogo eu preciso de mais informações, ou, né, pode ficar à vontade também para aconselhamos também essa pessoa que procure o acolhimento em saúde mental. Mas enfim, doutor, durante o dia eu consigo ficar bem fazendo minhas coisas e tal, mas à noite sinto muito medo e não durmo. Já está começando a desenvolver medo quando começa a anoitecer. Vai chegando aquele horário, sabe que, né, já começa a ter medo quando vai chegando a noite. Isso é muito comum, tá? São casos muito comuns em pessoas que podem estar. Isso é um sinal de alerta, tá bom? Foi uma irmã que nos mandou, né? Posso tratar como irmã, né? Tá. Enfim, isso é um sinal de alerta. Normalmente os problemas eles são noturnos, tá? Durante o dia, durante as atividades, muitas vezes esses problemas eles estão encobertos e à noite são potencializados. Isso são muito comuns em casos do transtorno depressivo. E lembrando que a depressão ela tem vários graus. Se a gente for lá no CID, que é o Manual Internacional de Doenças, a gente vai encontrar mais de 10 classificações para a depressão. Então a depressão não eu sou depressivo, ok? Vamos classificar essa depressão, em que nível está essa depressão, né? E também pode estar junto com isso, a gente pode chamar, isso chama-se comorbidade, quando vem um outro transtorno junto, e que pode ser o transtorno de ansiedade, até mesmo transtorno de pânico. O pessoal chama síndrome de pânico, mas o mais correto é o transtorno de pânico, que pode estar aliado a isso daí. Recomendável sim, para a irmã nesse caso, procurar, né, algum tratamento, algum apoio, algum entendimento sobre isso que está acontecendo, para que isso não venha a se tornar pior no futuro. Porque às vezes as pessoas elas passam por um período difícil, tem uma leve melhora e acham que resolveu o problema. Não é bem assim, mas às vezes o problema volta pior. Então é interessante nesses casos, quando está acontecendo isso, procurar ajuda, porque o sono ele é essencial para a nossa saúde mental. Durante o sono a gente consegue fazer várias descargas de neurotransmissores que nos dão sensação de bem-estar. Quando esse sono é afetado, principalmente o sono REM, que é aquele sono profundo, esse sono, e que normalmente quando você está nessas situações a pessoa não consegue ter um sono profundo, se ela adormece, qualquer barulhinho ela se acorda novamente. Então, quando a pessoa fica muito tempo sem conseguir chegar nesse sono profundo, é importante sim, de repente, procurar ajuda. Está aí o acolhimento, está aí os irmãos que podem de repente auxiliar a irmã da melhor forma. E essa questão do sono REM, enfim, é a mesma
coisa daquela pessoa que eu tenho sono muito leve, qualquer barulhinho eu me acordo, é isso? Ou... Na verdade, pode ser e pode não ser. O sono REM, ele é aquele sono que realmente a pessoa não vai acordar no primeiro barulhinho, porque o sono REM ele entrou numa outra fase da nossa consciência. A gente no primeiro momento a gente está em estado de vigília, e aí quando a gente vai, conforme a gente vai adormecendo, e o sono REM é responsável só por 25% do nosso sono. Os outros 75% ele é o sono intermediário, não é o sono REM. Então esse sono REM, ele que vai nos causar essa descarga de neurotransmissores que nós precisamos. Quando o nosso sono é muito leve, também é algo de se analisar para ver, né, caso a caso, para ver em que situação está, se realmente a pessoa não está conseguindo entrar nesse sono profundo. Tem pessoas que têm apneia, né, que é aquela dificuldade às vezes de dormir, a pessoa que tem dificuldade de respiração. E então tudo isso pode prejudicar. Então às vezes é feita uma investigação e às vezes até encaminhado para um especialista que pode ajudar da melhor forma. Uma vez eu recebi um caso de uma pessoa que tinha problema que eu realmente vi que não era problema psicológico, e que a pessoa tinha uma dificuldade de oxigenação no cérebro. Obviamente isso não foi diagnosticado por mim, né, porque não é minha área, mas eu encaminhei para o responsável, então foi-se dado o tratamento adequado e a pessoa voltou à rotina do sono normal. Ok. Uma outra questão, e agora ela fica muito perto da questão política, e nós temos que ter um cuidado muito grande nesse momento também, mas falando como psicólogo, né? Psicólogo, aqui não queremos entrar na seara política, de direita, de esquerda, de seja lá o que for, né? Mas é uma pergunta, se concorda que o Rio Grande do Sul volte à vida normal, como estão reivindicando alguns, e se isso poderia ser um risco ou não. Então, não sei se tem como responder uma pergunta dessa, entenda você, por favor, a resposta aqui é de um médico, não é de um político, né? Então não tem o viés político aqui, a questão é médica. Muito bem, exatamente. Acho que é muito bem frisado pelo pastor Jaime Júnior que aqui nós temos que deixar de lado aquilo que eu falei anteriormente, né? Aquela paixão do brasileiro. Aqui nós temos que pensar um pouco mais racional. Todos nós temos as nossas posições, mas a gente precisa ponderar caso a caso. Que o Rio Grande do Sul voltará à situação normal, eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Brasil voltará à situação normal, eu não tenho dúvida nenhuma. Obviamente, nem eu, nem ninguém pode dizer em que momento isso se dará. Tá? A gente está passando por esse processo. A gente acompanha, caso a caso, as evoluções que estão acontecendo. Mas eu não tenho dúvida, a gente viu, vamos por uma situação extrema aqui. A gente viu a Alemanha ser destruída completamente na Segunda Guerra Mundial. E hoje é uma das grandes potências mundiais. Então eu acredito que, guardadas as proporções, obviamente o vírus não vai nos trazer a destruição que trouxe lá para a Alemanha, mas a gente vai conseguir sair dessa com certeza, e a gente vai transformar tudo isso em coisas boas para o nosso Brasil, para a nossa vida e também para a nossa vida cristã. Ok. Eu não vejo a hora de nós podermos nos reunir. Eu fico olhando aqui, nós temos um retorno onde nós conseguimos enxergar aqui o nosso cenário aqui atrás, né? E nós estamos pedindo a Deus que queremos ver os nossos irmãos aqui novamente nessas cadeiras, queremos poder nos abraçar, queremos poder apertar a mão, queremos poder cantar na terça-feira, né, com o Tiagão, com o pastor Paulo, o Shalom, e nos cumprimentar, né? Isso é um momento que eu tenho certeza, né, que vamos retornar. E que dia vai ser esse dia do reencontro? Vai ser um dia histórico. Vai ser um momento histórico, realmente. Então nós temos aqui algumas participações também, não nos chegou mais nenhuma pergunta, muitos aqui certamente tiveram a sua pergunta respondida, né, através de outras respostas, e eu quero agradecer. Então nós vamos estar neste momento também ouvindo uma palavra do nosso pastor presidente. Ele
gravou uma mensagem para a igreja, porque nesses dias decretos vêm, decretos vão, decretos são flexibilizados. Uma outra questão também, que são notícias chegando de todos os lados, né? É verdade. Olha, liberou, trancou, agora pode, não pode mais, nunca pôde, não, sempre pôde. Então, tantas coisas que vão chegando, muitas coisas. Eu estava lendo uma notícia de manhã, né? Chegou numa rede social, eu estava olhando e tal, uma notícia muito séria, enfim, sobre uma empresa e tal. Aí eu fui olhar a data da notícia, de 2016. Então, infelizmente, isso deve ser um transtorno também psicológico, a pessoa que sente prazer ou não vê problema em compartilhar coisas que instauram mais pânico ainda na sociedade, instauram mais mal-estar entre as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E então nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto, gravou uma mensagem sobre o andamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nos próximos dias. Ele gravou essa mensagem ontem, né? E nós queremos então que você que está conosco conheça. Se já não assistiu, assista, mas não desconecte da live. Se você quiser, ainda dá para mandar a sua pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, nós vamos fazer ao nosso irmão Eliezer, ao psicólogo Eliezer, né? E vamos estar então encerrando a nossa live. Não sai agora, assista essa mensagem, e se porventura nós tivermos mais alguma pergunta, nós vamos estar fazendo logo após ao nosso irmão Eliezer. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, famílias, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Gravataí. Minha saudação cordial também a todos, toda a liderança, né, os pastores, a diretoria da nossa igreja nesta abençoada cidade. Nós recentemente estivemos reunidos com os pastores distritais, 34 pastores distritais, mais a matriz, para definirmos nossas atividades como igreja, né, como ministério, aqui no contexto do trabalho da obra de Deus da Igreja de Gravataí. E nós, portanto, né, em razão dos decretos que têm sido emitidos desde a nossa presidência da República, nosso governo estadual, também o nosso gestor municipal, né, o prefeito aqui em Gravataí, nós, portanto, vamos seguir todas as orientações, né, em obediência àqueles que presidem sobre nós, né, para o bem comum, o bem da sociedade, e também para atravessarmos esses dias que vai ser muito importante para todos nós conservarmos também os cuidados necessários para evitar o contágio do Covid-19. E assim as igrejas vão permanecer abertas nos dias de culto, as lives, né, vão ser produzidas, né, as transmissões para abençoar a vida de todos os irmãos, também todas as mensagens via redes sociais, WhatsApp, também seguem, e a oração e o jejum. Né, nós decidimos que estamos em 24 horas de oração, 10 minutos por dia, cada irmão, né, está aí buscando a Deus para vencermos também essa pandemia, e também o jejum. Amanhã, sexta-feira, nós, dia 27, vamos estar em jejum até o dia 28, né, das 6 da tarde do dia 27 às 6 da tarde do dia 28, seguimos no jejum e oração, e conclamo toda a igreja para nós estarmos neste propósito, e certamente Deus vai fazer esta praga, né, sair do nosso meio. Eu quero deixar esta palavra de Deus de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, conhecidíssima de todos os leitores da Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então recai sobre nós, né, essas duas irmãs que caminham juntas, unidas, de mão dadas, a sabedoria e a prudência nesta hora. Então eu quero desejar que todos continuem firmes, né,
no Senhor, em oração, animando, incentivando um ao outro, né, para que permaneçamos com paciência, né, até o momento de nós podermos novamente estarmos celebrando juntos ao Senhor. Deus abençoe vocês nesta live e muitas outras que estão sendo feitas para abençoar todos os lares. Deus abençoe. Amém. Bem, voltamos então com a nossa live aqui com o nosso irmão evangelista, doutor, né, Eliezer Heroim, e chegou aqui duas perguntas. Diz assim: paz do Senhor, irmãos. Irmão Eliezer, minha filha teve diagnóstico de borderline. Podes falar um pouco sobre isso? Sim, borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. O border, ele, né, a gente até entre os psicólogos já tem esse apelido. O border, ele é uma pessoa que ele vai ter dificuldades de relacionamento sociais, né, de uma forma geral. Tem dificuldade de relacionamentos sociais, ele tem instabilidade emocional. O borderline, ele tem sempre tem que estar procurando alguma coisa que ele vá até o limite. Por isso que às vezes é chamado de personalidade limítrofe. Ele vai em situações extremas, ele se arrisca de situações extremas, pondo até às vezes em perigo a sua própria vida ou a vida de outras pessoas também. Quem é o border, ele tem sim que buscar tratamento contínuo, tá? Por mais que a pessoa, ela depois de um certo tempo de tratamento, ela receba, ela sinta que ela teve uma melhora, ela não pode abandonar para sempre o tratamento. Ela tem que de vez em quando voltar, fazer uma avaliação para que saiba como é que está o andamento. Isso inclui a psicoterapia e, em casos mais extremos, também a medicação. A gente tem alguma ideia, enfim, tem uma pergunta aqui: este trabalho de acolhimento será só para essa pandemia ou um ministério que vai seguir à disposição da nossa igreja, né? Eu acredito que é um ministério que vai perdurar aí por mais muito tempo. Exatamente, né? Exatamente. Sim, a ideia inicial é de nós começamos na pandemia porque realmente há uma preocupação do nosso pastor aqui com a questão emocional dos irmãos, mas a ideia sim é continuar depois disso também dando esse apoio, esse cuidado aos irmãos. Ok, então queremos agradecer, muito obrigado, Eliezer, por ter nos disposto esse tempo, obrigado por ter abraçado essa causa também, juntamente com um grupo de voluntários, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a vida de todos os nossos voluntários. Esperamos que essa live tenha servido também de bênção para a tua vida, e nós queremos também já te convidar para as próximas lives, né? Nós teremos amanhã, no sábado, às 20 horas, então, o culto dos jovens, o IU, vai ser transmitido, né, pelo Instagram, né? Você procura lá IU Ministério, no Instagram, às 20 horas eles vão estar transmitindo, e no domingo nós teremos transmissão em 2 horários, né? Às 9 horas da manhã teremos a transmissão da Escola Bíblica Dominical, todos juntos, todos online, estudando a Palavra de Deus. Domingo passado tivemos uma aula maravilhosa, né? Foi bênção na vida de muitos irmãos, de muitas pessoas. Então você é nosso convidado, domingo pela manhã às 9 horas, facebook.com/adgravataí, adgravataí tudo junto, né? Nós teremos a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 teremos a transmissão do nosso culto da família. 19h30, então, facebook.com/adgravataí, transmissão do culto da família, todos juntos, conectados, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, recebendo as bênçãos de Deus. Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento que Tu nos deu. Obrigado
pela vida do nosso irmão Eliezer, que está aqui conosco. Obrigado, meu Senhor, pela vida do Samuel, do Ezaquiel, que está aqui nos ajudando. Pai, eu espero que essa live tenha servido de bênção para muitas pessoas, meu Senhor. Pai, agora eu te peço, ser com cada um, ajudando, dando a tua graça, dando a tua bênção sobre cada vida. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.